Bom dia, bem-vindos ao Repensamentos número 26, mais uma conversa sobre o mundo pós-pandemia. Estes nossos repensamentos tiveram como base a sustentabilidade na mobilidade, sobretudo, que é a nossa área de ação. Mas temos também abordado outras áreas da sustentabilidade, como a ambiental ou social, tanto ao nível do empreendedorismo, como do trabalho, como da educação, como da responsabilidade social e ontem até na área da cultura. Em muitas destas conversas temos abordado a vertente da sustentabilidade financeira, dando-lhe a devida importância, a devida, não a de predominância que infelizmente impera na sociedade atual. E destacamos também a necessidade de um comércio mais justo e sustentável, uma globalização sustentável por oposição à que nos tem sido imposta, ou que temos deixado que vigore. E como sem humanos não há mercados e sem planeta não há humanos, fizemos questão de terminar esta série de repensamentos a falar com alguém que está muito empenhado nestas causas. Portanto, o repensador de hoje formou-se em Engenharia Física Tecnológica no Técnico, no Instituto Superior Técnico, mas hoje em dia faz investigação na área de macroeconomia na Universidade de Lisboa, onde também leciona. Paralelamente, é membro de mais de 15 associações e coletivos, entre os quais a Associação República e Laicidade, a TI Portugal, a TI Portugal, que é a Transparência e Integridade, uma outra, ou a secção portuguesa da Amnistia Internacional. Mas é sobretudo na sua qualidade de membro da Troca, Plataforma para um Comércio Internacional Justo, que quisemos que nos ajudasse a repensar. Bom dia, João Vasco. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia. A apresentação está adequada? Está perfeita. Pronto, pela nossa preocupação com a sustentabilidade, temos também abordado, como eu disse agora, a vertente financeira, mas dando-lhe a importância que nós achamos que deve ter, que é primeiro a sustentabilidade ambiental, depois a social e depois a financeira. Infelizmente isto está tudo um bocado de pernas para o ar, não é? Mas antes de irmos para isso, quero-lhe perguntar, como sempre acontece nestas conversas, como é que tem estado a viver esta fase, quer a de confinamento, quer agora a desconfinamento, tanto pessoalmente como profissionalmente? Do ponto de vista profissional tem sido relativamente fácil porque, por sorte, eu estou numa situação em que o meu emprego pode ser completamente deslocalizado. Portanto, eu pude dar as minhas aulas online. Claro, não é a mesma coisa, já creio que as aulas funcionam melhor presencialmente, mas dadas as circunstâncias, acho que foi um privilégio porque de facto não tive de correr riscos, não, pronto. E portanto, do ponto de vista pessoal também, também acho que fui um privilegiado a esse nível, portanto estou muito bem acompanhado e portanto, pronto, no meu caso pessoal, o confinamento não foi muito difícil. Pronto, agora vem aí uma fase de desconfinamento e também já não vem, digamos que já não vem tarde. E acha que estamos a ser devidamente cuidadosos ou as coisas estão um bocadinho aceleradas demais? Em Lisboa parece que o desconfinamento não está a correr tão bem como no resto do país, não é? E eu estou, quer dizer, neste momento eu estou na área da Grande Lisboa, vivo na Amadora e acho que é até uma das zonas que está pior, portanto gostava que Lisboa tivesse mais a acompanhar o resto do país, mas pronto, quer dizer... Eu tinha algum receio de dizer estas coisas, porque depois as pessoas, pronto, então vamos ao... Mas na realidade estamos a falar de focos muito específicos, porque tirando esses meia dúzia de focos na área da Grande Lisboa, mesmo Lisboa está com os números semelhantes ao resto do país. Temos, infelizmente, alguns focos específicos na construção civil, na distribuição, por aí fora, que estão a fazer com que os números de Lisboa sejam aparentemente assustadores, mas na realidade, no geral, nem por isso, não é? Pois eu tinha ouvido que era mais uma questão de focos e isso é um bom sinal, espero que a coisa progrida. O problema dos focos é que também podem alargar-se, não é? Tivemos um exemplo há um mês e tal atrás daquele hostel em Lisboa em que uma pessoa infectada num hostel, em 173 houve 138 infectados. E é aí que nós realmente temos que nos preocupar, porque há muita gente que está a fazer comparações. A gripe mata mais gente. Sim, a gripe mata mais gente quando andamos todos em cima uns dos outros e a abraçar-nos e a beijar-nos e por aí fora. Este mata o que mata, apesar de estarmos todos, cada um enfiado no seu canto, não é?
Mas pronto. João, vamos então, antes de mais, vou-lhe pedir para nos apresentar a troca e as vossas principais causas e vou começar por mencionar aqui um parágrafo importante que está na vossa apresentação. Ao longo das últimas décadas, os acordos internacionais de comércio e investimento têm agravado uma situação de insustentabilidade ambiental, social e política que pode ter custos graves para toda a humanidade. E este parágrafo é, no fundo, a base até deste convite, de queremos conversar convosco, porque estou completamente de acordo com isto, sou pouco conhecedor desta parte comercial, tenho-vos seguido e, portanto, a informação que vou obtendo em grande parte também vem da troca de vocês, mas peço-lhe que nos apresente a troca, que é feita por gente muito heterogénea, pelo que sei, e como nasce e quais as vossas principais causas neste momento. Pronto, muito obrigado pela pergunta, é para mim um grande gosto apresentar a troca. Portanto, nós somos somos um coletivo, neste momento trabalhamos uns com os outros, cerca de 20 pessoas à volta disso. Nenhum de nós é pago para estar na troca, é tudo voluntariado, não é? E na verdade essa é a nossa preocupação. Portanto, a troca surge na altura com o acordo que era o TTIP, um acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos. Esse acordo representava uma ameaça, uma terrível ameaça para o próprio meio ambiente, para a preservação do meio ambiente e também para a equidade social e também para a própria democracia e para a justiça. Com a luta contra esse acordo, muitas pessoas vieram a saber mais sobre como é que funciona a política de comércio e nos apercebemos de uma coisa. Nós nos apercebemos que quando nós falamos em globalização, é uma coisa, é um bocadinho um lugar comum falar sobre a globalização, mas o que é a globalização? Nós em cada país temos um conjunto de leis, não é, que vão regendo a nossa vida em sociedade e que são decididas democraticamente. Mas quando nós falamos na esfera internacional e na forma como acontece o comércio internacional, as leis são os acordos comerciais. Portanto, eu quando falo num acordo comercial, parece que estou a falar numa coisa muito abstrata e distante, mas na verdade aquilo que eu estou a falar nas leis que vão reger a globalização. E tal como um país pode ter leis que encorajem maior justiça, maior sustentabilidade ambiental ou o contrário, também nós na globalização podemos ter leis que sejam ou não sejam compatíveis com um mundo sustentável do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, etc. E aquilo que nós temos visto, quer dizer, isto pelo menos seria o meu diagnóstico, é que nós nas últimas décadas aquilo que nós vimos é que a atividade económica tem sido ambientalmente insustentável, e isto eu não me estou a referir apenas à questão do aquecimento global, que é um dos desafios mais graves que a humanidade enfrenta, mas também a destruição das florestas tropicais, a destruição da biodiversidade, quer dizer, uma série, a quantidade de plástico nos oceanos, quer dizer, uma série de ameaças ambientais que não só nos vão afetar as nossas vidas, como também as vidas dos nossos descendentes, e que provam que a atividade económica humana não tem sido sustentável. E isso é uma consequência da globalização que nós escolhemos. Agora, também nós podemos observar outras coisas. Nós podemos observar, por exemplo, que nos países desenvolvidos a desigualdade dentro dos países tem aumentado, e desigualdade quer de rendimento, quer de património, tem aumentado de forma muito acelerada, os rendimentos têm estado abaixo do aumento, o aumento dos rendimentos reais tem estado abaixo do aumento da produtividade, portanto tem havido menos coesão social nesse sentido, e podemos também verificar nos últimos anos, agora mais recentemente, esta ascensão da extrema-direita, a ascensão do racismo, a ascensão de ameaças contra a democracia, até um retrair da democracia, e tudo isto, quer dizer, eu acho que quando nós vemos que algo se está a passar, não neste país, não naquele, não naquele outro, mas sim um fenómeno global, nós não podemos deixar de ver aí as consequências das regras globais que nós definimos. E, portanto, aquilo que a troca se bate é exatamente por isso, por uma política de comércio diferente, uma política de comércio equilibrada
e que priorize os interesses das pessoas e a preservação do planeta face ao que tem acontecido, que é o que têm sido privilegiados os interesses das empresas multinacionais, e isto é uma tendência que nós podemos ver, quer dizer, se nós verificarmos nos dados, nós vamos ver que o peso dos lucros das empresas multinacionais no PIB mundial tem subido de uma forma explosiva. Quando eu digo de uma forma explosiva, estou a dizer que em proporção, portanto, não estou a falar do crescimento absoluto, estou a dizer em proporção do PIB mundial, tem aumentado nas últimas décadas mais de 10 vezes. Portanto, estamos aqui a falar de facto de um processo claramente insustentável e, portanto, não é de admirar que depois vejamos todas estas outras insustentabilidades em resultado disso. E quando nós vamos a conhecer melhor e em mais detalhe, quer dizer, quando nós vemos a coisa assim por alto, vemos a situação da política de comércio por alto, já nos parece que não está bem feita e que há erros flagrantes e que deverão ser corrigidos. Quando nós vamos a ver a coisa em mais detalhe, vemos que ainda é pior do que nos parecia. Portanto, aliás, quando nós falarmos sobre esta situação, por exemplo, de um sistema de justiça paralelo e privado, quer dizer, percebemos que não é de admirar que os resultados tenham sido estes. Pois é, porque entretanto isto parece que passa tudo um bocado à margem da consciência e das pessoas, não é? Porque enquanto as pessoas vão estando entretidas a ouvir os políticos a falarem das questões locais, e muitas vezes até mesmo nas locais de questões acessórias, isto vai-se passando a nível internacional sem que as pessoas sequer se apercebam. E agora acabou de dar um dado importante, é que enquanto que nós oficialmente estamos em crise há não sei quantos anos, em várias crises sucessivas que vão desbastando os nossos rendimentos, e há muita gente hoje em dia a ganhar muito menos do que ganhava há 20 anos atrás, não é a mesma coisa, é menos. No entanto, depois temos as multinacionais a crescerem aos 1000%. É que 10 vezes mais estamos a falar de 1000%. Mas vamos a casos concretos para que também quem nos vê tenha mais noção. Por exemplo, os ISDS é uma das vossas principais causas, e as pessoas, ISDS, eu tenho a certeza que 99% das pessoas que nos estão a ver neste momento não fazem a mínima ideia do que é que isso quer dizer. Explica. Pois, quase ninguém conhece esta situação. E, no entanto, é uma coisa absolutamente estrutural no comércio internacional, não é? Exatamente. E que está em vias de piorar para o comum dos mortais. Explique-nos. Sim. Não, na verdade este tema tem assim uma aparência que é distante e enfadonha e precisamente por ter essa aparência distante, complexa, por ter esta aparência não evoca o mesmo grau de escrutínio. E onde não há escrutínio é onde se verificam os maiores abusos. Portanto, quando nós pensamos na raiz de muitos dos problemas da atualidade, eles estão aqui. E é um tipo de situação onde se as pessoas soubessem mais o que estava a passar, isso só por si ia ajudar muito a evitar um conjunto de abusos e de problemas que o planeta em geral tem enfrentado. Em relação especificamente ao ISDS, digamos que eu chamo isso a sigla mais importante que ninguém conhece. Das siglas que ninguém conhece, se calhar esta é a mais importante, vem do inglês Investor State Dispute Settlement, ou Resolução de Disputas Investidor-Estado. Agora, ou seja, um tribunal paralelo aos oficiais. Pois, não nos deixemos enganar pelo palavrão. O que isto quer dizer, na verdade, é um sistema de justiça privada e no fundo, digamos o seguinte, eu vou dar um exemplo concreto. Imagine-se que uma empresa portuguesa, o Estado acha que a atividade desta empresa não é uma atividade que põe em risco a saúde pública, por exemplo. Então o Estado altera a lei. Aliás, vou dar um exemplo concreto. Há uns anos atrás, nos Estados Unidos, quando se descobriu que o tabaco, as empresas tabaqueiras estavam a provocar cancro, né? Estavam a esconder os impactos que o tabaco teria na saúde das pessoas. As pessoas passaram a processar as empresas que fabricavam tabaco e conseguiram indemnizações na ordem dos milhares de milhões de dólares. E as empresas de tabaco nos Estados Unidos não podiam fazer nada em relação a isto. Porquê? Porque estes julgamentos ocorreram de acordo com a legislação dos Estados Unidos, que foi decidida, quer dizer, de acordo com as regras com o jogo democrático. E, portanto, se, por exemplo, os Estados Unidos agora, por exemplo, vierem a dizer
a uma empresa americana, a partir de agora nós queremos ter nos maços de tabaco a dizer a dizer que isto pode provocar cancro. Mesmo que isso vá prejudicar os lucros da empresa tabaqueira, o máximo que ela pode fazer é tentar pôr o Estado em tribunal. Ela põe o Estado em tribunal nos tribunais americanos e os tribunais americanos vão avaliar, de acordo com a lei americana, se a empresa tem razão ou não. E como se está na lei americana que o Estado tem também o dever de proteger a saúde pública, etc, etc e tal, se calhar não vão ganhar uma imunização por aí além. E se ganharem, está nas mãos das pessoas mudarem a lei para que a coisa mude diferente. E, portanto, digamos que as regras são decididas democraticamente. O que é que surge com estes acordos internacionais? Estes acordos internacionais, inicialmente, eles surgiram para evitar uma situação em que, vamos supor, temos uma ditadura qualquer num pequeno país e o Estado, havia um acordo com um país europeu e os investidores europeus não queriam investir nesse país com medo que o governo expropriasse, e aí quando eu digo expropriar é mesmo expropriar na acessão mais restrita, portanto expropriava a empresa toda, e depois se os donos fossem aos tribunais, sentiam que os tribunais desse país não eram tribunais independentes e, portanto, os tribunais no fundo iam confirmar aquilo que o governo ia fazer. E então, em vez de se corrigir o problema que era o problema estruturante, que era a falta de democracia nesses países e os problemas das instituições nestes países, deu-se a volta. E qual é que era a volta? Era o governo desse país fazia um acordo com o governo, neste caso um governo europeu, os primeiros foram com a Holanda, e de acordo com, e por causa desse acordo, se um investidor holandês tivesse problemas, em vez de ir aos tribunais desse país, ia a uma espécie de um sistema de tribunal privado que era delineado. Portanto, o Estado, vamos supor inicialmente que o governo tinha expropriado o investidor holandês. Então, o investidor holandês dizia, bem, isto agora, o governo está em violação deste tratado internacional, eu vou usar este sistema ISDS, então eu escolho um árbitro, é pago numa firma de arbitragem privada, o governo escolhe outro árbitro, nós os dois de comum acordo escolhemos um terceiro árbitro, os três árbitros juntam-se, e depois isto não havia transparência, não havia nada, portanto os árbitros depois lá decidem, e depois aquilo que os árbitros decidirem, que é, isto nem tinha recurso, não tinha nada, isto era contra todas as boas práticas do que é que deve ser um sistema de justiça funcional. Mas pronto, mas os árbitros lá se juntavam e então definiam o que é que seria a indemnização que o Estado haveria de pagar. Pronto, isto inicialmente, quando isto surgiu para aí nos anos... Eu não sei se a primeira queixa foi nos anos 80 e o primeiro tratado é nos anos 60, mas pronto, de qualquer forma foi há muitas décadas atrás e basicamente não tinha impacto absolutamente nenhum porque pronto, o tempo das expropriações e etc. já tinha passado e portanto estes tratados quase não tiveram impacto. O que é que acontece? Mais ou menos umas décadas depois começaram a ser feitas outras leituras sobre os tratados. O conceito de investimento começou a alargar-se e o próprio conceito de expropriação começou a alargar-se. Então o conceito de expropriação deixou de ser este sentido restrito para ser um sentido mais alargado, era a expropriação indireta. E a coisa chegou ao ponto da lógica da expropriação indireta ser vista como qualquer medida que possa ameaçar a expectativa de lucros da empresa pode ser considerada expropriação indireta. E como os próprios tratados eram muito, muito vagos e davam uma grande discricionariedade a estes árbitros, não havia legislação a dizer bem, o Estado tem o direito de proteger a saúde pública, o Estado tem o direito de proteger o ambiente, o Estado... Não, isso porque não importa a legislação do Estado, importa é o próprio tratado. E aconteceu uma coisa que é, neste sistema há uma espécie de conflito de interesses imbuído. Porquê? Porque quanto mais este sistema de justiça privada der razão aos investidores, mais os investidores têm incentivos para fazer queixas. Mas como este sistema é todo privado, quanto mais queixas houver, mais dinheiro os árbitros ganham. Portanto, o árbitro que está no papel de, digamos que haviam três árbitros, não é? E um deles, isto não é sempre, mas eu estou a dizer digamos, a configuração. A questão é que muitas vezes estão os três do mesmo lado, não é? Porque mesmo o que é contratado pelo Estado, na realidade é contratado pelos políticos que, para a sua população, querem fazer de conta que não, estamos a defender os interesses das pessoas, mas quem chamam é quem defende os interesses das empresas
Bem, no fundo participam, patrocinam os partidos deles, não é? Pronto, exatamente, portanto, logo aí isto quer dizer, há uma série, há conflitos de interesse aqui que são absolutamente quase inacreditáveis. Eu vou dar um exemplo, quer dizer, acontece às vezes num determinado caso, o árbitro, que é o árbitro-juiz, digamos, que é aquele que é escolhido de ambas as partes, estar a julgar um caso quando ele é o árbitro que está a fazer, num outro caso diferente, está a ser cliente dessa empresa, está a defender essa empresa. Ou seja, é como imagine-se com um juiz está a julgar um caso de homicídio ao mesmo tempo que defende quando foi acusado, num outro caso e é cliente do acusado. Portanto estes são casos completamente... Eu estou a rir, mas isto não tem piada nenhuma. Aliás, já agora, eu vou-lhe pedir depois mais um exemplo concreto, até para as pessoas terem bem noção do que é que estamos a falar, mas a mim ocorre-me, já que falou no tabaco, a Philip Morris anda a processar pequenos países africanos que querem pôr os avisos do cancro no tabaco, e eles enviam-nos cartas a dizer: vocês fazem isso, a gente põe-vos nestes tribunais, e olhem que a nossa capacidade financeira é maior que o vosso produto interno bruto. Portanto, nós arruinamos o país. E os decisores desses países põem-se, espera lá, vamos arruinar o país por causa de uma coisa destas? Não, vamos continuar a deixar que se matem as pessoas de cancro. E isto é uma coisa, estes são casos reais. Eu já vi cópias de cartas destas. Que é mesmo, o David, é o grande a virar-se para o pequeno a dizer assim: olha, ou estás caladinho, e estamos a falar de empresas a falar com países, que ainda por cima é o mais estranho. Mas certamente que haverá outros exemplos também noutras áreas, não é? Sim. Eu só queria terminar porque eu queria mesmo chegar aí. Só para dizer que exatamente por causa deste mecanismo de conflito de interesses, em que no fundo o juiz é juiz em causa própria, de alguma maneira, ou seja, tem a ganhar em encorajar os investidores. Com o passar do tempo, este sistema foi digamos, desvirtuando completamente as suas intenções originais. Eu não gosto das intenções originais, mas mesmo essas foram desvirtuadas completamente, e o conceito de expropriação indireta foi começando a ser interpretado da forma mais abusiva possível. E, portanto, durante muito tempo isso foi uma forma, digamos, de abuso e de quase, agora eu diria expropriação, mas no sentido verdadeiro, que foi uma expropriação das empresas multinacionais maiores face aos países menos desenvolvidos, ou em vias de desenvolvimento, e agora cada vez mais o feitiço está a virar-se contra o feiticeiro, em certa medida, ou seja, as empresas multinacionais já se sentem com tanta força e o sistema já foi tão adulterado, que a tendência recente dos últimos 10, 15 anos é mesmo nos países ditos desenvolvidos, as empresas multinacionais estão a atacar esses países. E então aí há agora o número de casos, que até 95 praticamente não havia casos nenhuns. Na década de 90 temos menos de uma dezena de casos, ou à volta de uma dezena de casos, e depois nos 20 anos a seguir, quer dizer, muito recentemente foram ultrapassados os 1000 casos. Portanto, estamos a falar de um crescimento absolutamente explosivo e de como isto foi ganhando cada vez mais força no contexto da globalização. Agora, esse ponto que abordou também é um ponto muito importante, porque é o ponto que não são apenas os 1000 casos em que isto aconteceu, são em todos os casos, como esse que estava a dar o exemplo, em que basta a própria intimidação e a ameaça, e na verdade a questão é que os casos que existem são a ponta do iceberg do impacto que isto tem. E se formos a falar em casos reais, lá está, são tantos que eu mal sei por onde começar, mas assim, falando de uma situação muito próxima. Mas é isso que eu iria pedir, algo com que as pessoas se identifiquem, para termos uma noção. E peço-lhe alguma rapidez, que entretanto já vamos nos 25 minutos e ainda falta o resto. Mas isto é importantíssimo. Diga, do próximo. Por exemplo, cá em Portugal, quando foi a história das rendas excessivas, quando se falou nas rendas excessivas... E que está na ordem do dia mesmo. Agora até porque por causa desta... Finalmente está a avançar a investigação. Mas... Quando o anterior secretário de Estado fez, de facto, alguns decretos-lei nesse sentido de combate às rendas excessivas, a EDP ameaçou usar estes sistemas, ameaçou publicamente, os acionistas da EDP ameaçaram publicamente usar estes sistemas,
e menos de um mês de terem feito a ameaça, estava demitido o ministro, estava demitido o secretário de Estado, estava demitida a liderança da reguladora da energia, estava demitida a liderança da reguladora da concorrência, foi tudo feito assim. E a nova liderança política já diz, nós não queremos, do ponto de vista legislativo, combater as rendas excessivas, porque temos medo da litigação. Mas note-se que não é a litigação nos tribunais nacionais. A ameaça que fez toda a diferença foi a ameaça do uso destes mecanismos. E se vamos a falar de casos concretos que tenham acontecido, por exemplo, na Alemanha, na Alemanha queriam fazer uma central termoelétrica. A central termoelétrica, na altura, houve uma legislação europeia no sentido de proteger a qualidade das águas, etc. No governo de Hamburgo, os verdes estavam em coligação com o governo e decidiram passar uma lei e depois disseram, bem, a central pode ser feita na mesma, mas tem de ser feita com estes cuidados adicionais para não pôr em causa a qualidade da água do rio Elba. E eles usaram estes mecanismos, e usaram estes mecanismos no sentido de pedir uma indemnização de 1,9 mil milhões de euros, 1,9, portanto, 1.900 milhões pelo que isso ia ter de custos, pelo que isso ia representar de custos, não é? Pelo que isso ia representar de custos, que, só para nós termos uma noção do que é que um valor destes representa, isto é aproximadamente, está mais ou menos na ordem de grandeza daquilo que Portugal estava a pagar em juros quando foi às instituições da Troika, não é? Portanto, isto pode rebentar completamente com uma economia e, efetivamente, aquilo que o governo acabou por fazer na altura foi por digamos, recuar na legislação de proteção ambiental. E poluam para aí à vontade. Exatamente. E foi o que aconteceu. É isso que as pessoas têm que ter noção. E já agora, ainda por cima, os exemplos que deu estão na área de energia, avançando, queria lhe perguntar também em relação à carta de energia, outra ameaça que temos a parar-nos sobre, neste caso, sobre o nariz também, não é? Porque respiramos. Exatamente. Este Tratado de Carta de Energia, nós afirmamos que é a maior ameaça. Não há nenhum tratado internacional que ameace tanto a luta contra as alterações climáticas como este tratado em específico. Portanto, este Tratado de Carta de Energia é o tratado que é responsável. Nenhum tratado deu origem a tanto recurso a estes tribunais privados como este tratado. Portanto, este é o tratado que mais recurso tem sido feito, que mais tem propiciado recurso a este sistema de justiça paralela e privada. Este tratado, eu vou dar um exemplo muito concreto. A Holanda, porque quer combater as alterações climáticas, aprovou em dezembro uma legislação que dizia o seguinte: a partir de 2030 não se poderá produzir mais eletricidade a partir do carvão. Portanto, o carvão é responsável por muitos gases de efeito de estufa, portanto as empresas têm aqui 10 anos para fazer a transição e etc. E uma empresa, na altura, ameaçou os deputados, disse: habilitam-se, nós vamos usar estes mecanismos e queremos uma indemnização de mais... na altura eles tinham dito 850 milhões de euros se isto fosse para a frente. Foi para a frente e eles agora estão a cumprir a ameaça, só que ainda estão a pedir mais do que tinham ameaçado, ainda estão a pedir mais de 1.000 milhões de euros. Portanto, em indemnização. E, portanto, é disto que estamos a falar. O que nós estamos a dizer é, quando nós pensamos na luta contra as alterações climáticas, nós pensamos, bem, estas empresas relativas às energias fósseis, quando muito tinham elas de nos indemnizar pelos perigos que nos estão a impor. E, na verdade, a lógica é invertida, é a lógica oposta. É nós que, se quisermos lutar pela nossa sobrevivência, temos de as indemnizar. E temos de as indemnizar de uma forma tão violenta que depois não nos sobram recursos, por exemplo, se nós quisermos efetivamente criar uma transição, uma reconversão energética, tudo isso, porque acabamos por não ter os recursos, temos de pagar a estas empresas estes milhares de milhões de euros de indemnização. E, portanto... o que é que se pode fazer? Porque isto acontece também porque os nossos governos subscreveram estes tratados. Pronto, eu ia dizer mesmo sabendo dos riscos e no que isto está a dar, mas pronto, adiante. Agora, o que é que se pode fazer para inverter? Porque não é certamente manifestações, não é petições, nada disso vai dar grande resultado. E isto fazem parte de toda uma panóplia de tratados em que alguns têm efeitos positivos e são necessários, diria eu.
A União Europeia, no fundo, é um enorme conjunto de tratados em que alguns deles, como a livre circulação de pessoas e por aí fora, e de bens, etc., são positivos. Como é que conseguimos separar uma coisa da outra e fazer com que estes tratados nocivos, que no fundo são nocivos para as pessoas e para os Estados e só beneficiam grandes interesses, como é que podemos fazer que isto caia? O que é que acha que se pode fazer? Isto, no fundo, quase que vamos parar ao fim da conversa, mas pronto, fazemos aqui este parênteses. Em relação a isto em particular... É uma excelente pergunta, até porque aproveito para fazer um esclarecimento que tem a ver com isso que disse. A plataforma Troca não é contra os tratados internacionais em geral. Tanto não somos contra os tratados internacionais em geral, que nós até nos estamos a bater por um tratado internacional, que é o tratado vinculativo no âmbito da ONU. Portanto, nós somos a favor do multilateralismo. Portanto, a nossa perspectiva não é uma perspectiva nacionalista, é uma perspectiva universalista. Nós queremos o melhor para o planeta, não é? Até gostava, se calhar são como eu, que até gostava era que a ONU fosse, na realidade, o governo dos humanos, não é? Não quer dizer que depois não houvesse os governos regionais e dos países e por aí fora, mas para não andarmos, por exemplo, a dar subsídios para abater colheitas no hemisfério norte e gente a morrer de fome no hemisfério sul e coisas assim do género. Um ponto que eu também tenho de esclarecer é, na plataforma Troca nós temos uma grande pluralismo de visões, portanto há muitas visões diferentes, há muitas perspectivas diferentes. A única perspectiva que na Troca não há lugar é perspectivas de âmbito racista, fascista, pronto, portanto, tirando... E o que vos une, no fundo, é esta luta por um comércio internacional justo, não é? Exatamente. Agora, de resto, há uma grande visão, há um grande pluralismo de perspectivas, mas une-nos esta vontade de ter um comércio internacional mais justo. E nesse sentido, por exemplo, aquilo que é o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas tem andado a desenvolver um tratado vinculativo, e nós somos muito favoráveis a esse tratado vinculativo. Portanto, nós somos favoráveis a soluções multilaterais, desde que sejam soluções que garantam algum grau de justiça. Agora, o ponto onde... Pronto, nisto estou completamente de acordo. Agora, voltando a isso, o que é que se pode fazer, o que é que podemos fazer para que esses tratados caiam ou se corrijam? Eu não diria, embora agora, quer dizer, com o Covid, não estou aqui a recomendar manifestações em altura do Covid, mas eu não diria que as manifestações não resultam. Um exemplo de um grande sucesso, portanto, uma coisa que eu não disse, que é que a Troca está inserida numa rede europeia, e essa rede europeia formou-se quando foi a luta contra o TTIP. E quando foi a luta contra o TTIP, esta rede europeia em que a Troca está inserida conseguiu sucessos muito importantes. Um dos quais é não há TTIP. As pessoas às vezes dizem não há que TTIP. O TTIP era um acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos que ia ser absolutamente terrível em termos de agravar esta forma insustentável no fundo, de realizar atividade económica. E o TTIP... no fundo, ia legalizar completamente todo o comércio selvagem, não é? Sim. E no fundo estes tribunais ainda iam ter um papel muito mais determinante, porque as grandes multinacionais muitas delas estão sediadas ou nos Estados Unidos ou na Europa. Portanto, um tratado entre ambos ia tornar o papel destes tribunais ainda muito maior do que ele infelizmente já é. Portanto, iria ser um... Pronto, e o que as associações como a Troca, mas eu diria que o grande sucesso que houve e que resultou em que isso não fosse para a frente, pelo menos não dessa forma, não foi tanto pelas manifestações, mas foi por vocês terem conseguido ter, digamos, o tempo de vocês e o resto das associações e coletivos que estiveram envolvidos nisso, terem conseguido ter o tempo de antena suficiente para pôr a batata quente na mão dos políticos, certo? Assim, para lá que eu já não posso assinar isto, porque senão lá se vão os votos. Exato. E não, esse é o ponto absolutamente essencial. Sejam petições, sejam manifestações, seja tudo, isto há de ser tudo para um fim, que é as pessoas estarem informadas e saberem o que é que se passa, porque uma vez que as pessoas estejam informadas e saibam o que é que se passa, depois à partida, felizmente, ainda há algum grau de escrutínio e ainda há mecanismo de prestação de contas, e portanto nós não vivemos em ditadura, e portanto o importante é este, os abusos ocorrem porque as pessoas não estão a par. E, portanto, quando nos falamos em relação a este tratado, o que é que nós queríamos que fosse feito? Nós queríamos, por exemplo, e neste momento o primeiro-ministro de Luxemburgo está a defender exatamente isto, que o Luxemburgo e a Europa deviam abandonar imediatamente o Tratado de Carta de Energia. Portanto,
Mas o Luxemburgo é pequenino e pouco representativo, não é? É Tem pouco verdade. peso. É verdade, é verdade. Aquilo que muitas vezes os políticos têm defendido, principalmente estou a dizer na a classe política que está no governo nos países europeus, é que nós abandonando este acordo, o acordo ainda vai estar em vigor durante 20 anos e que, portanto, aquilo que eles estão a tentar fazer é renegociar o acordo para ficar mais compatível com a luta contra as alterações climáticas. Estas negociações estão agora a decorrer. Nós temos um enorme ceticismo que isso funcione, mas, quer dizer, a prova vai ser dada... Nós continuamos a guarda do rebanho aos lobos. Exatamente. E, portanto, a nossa posição é, há que abandonar isto quanto antes, quanto mais cedo abandonarmos, mais cedo terminam os 20 anos, e portanto, cada dia que passa estamos a adiar isto. Mas se acreditam que vão fazer uma renegociação e isto deixa de ameaçar tanto, nós não acreditamos, mas nos próximos meses lá saberemos. Agora, se é para o acordo se manter mais ou menos nos mesmos moldes, que nós avançamos já com esta previsão, não é? Isto depois nada como o futuro para nos dizer se nós tínhamos razão ou não. Nós estamos convencidos de que o acordo vai continuar mais ou menos nos mesmos moldes. Se o acordo mudar radicalmente, pronto, nós devemos de... Pronto, adoravam estar enganados, não é? Exatamente, adorávamos estar enganados. João. De qualquer das formas, o que é absolutamente fundamental é que o máximo de pessoas esteja informada a respeito deste acordo, sim, a respeito de como o comércio internacional está a funcionar desta forma, e já agora também só para mencionar um outro acordo que eu gostaria muito que as pessoas estivessem informadas, que é o acordo União Europeia-Mercosul. Portanto, esse é outro acordo muito grande e que seria muito bom. Agora tem que ser mesmo muito rapidinho, que até já passámos o nosso tempo. Mas diga que isso é importante. O acordo União Europeia-Mercosul é um acordo que se baseia na noção de União Europeia vai vender máquinas e do Mercosul vai nos vender produtos do setor primário, portanto, principalmente produtos agrícolas e também minérios, etc. E tal. É um acordo que, a nosso ver, vai acentuar muito não só os problemas ambientais, a vários níveis. Transporte, não é? Exatamente, no que tem a ver com o transporte, etc. e tal, mas também no que tem a ver com a destruição da Amazónia e destruição do património ambiental sul-americano em geral, porque incentiva-se muito mais a destruição seja para campos de soja, seja para gado, seja para etc., seja para minérios, seja etc. e tal. Portanto, vai também incentivar muito o processo que já está a decorrer de violação dos direitos humanos dos povos indígenas, não é? Porque os povos estão em territórios que dão jeito e para os quais agora há novos mercados. Aliás, nós sabemos que nos últimos 2-3 anos intensificou-se muitíssimo a destruição das florestas tropicais, não é? Nós sabemos dos incêndios absolutamente avassaladores que ocorreram na Amazónia e isso não é por acaso que isso acontece pouco antes da assinatura deste acordo. Tem muito a ver com os agentes económicos já estarem a antecipar mais mercados para estes produtos. E portanto, aquilo que se nós não queremos ser cúmplices de um sistema que vai acentuar vulnerabilidades e agora eu até relaciono um bocadinho com esta história da crise do Covid-19. Uma coisa que esta crise do Covid-19 nos ensinou, que nos devia ter ensinado, é que, até porque naquela fase inicial houve uma circunstância onde a União Europeia não era capaz as economias europeias não eram capazes de produzir os medicamentos e as máscaras que precisavam, os sistemas de comércio internacional estavam completamente paralisados e incapazes de dar resposta, e nós podíamos pensar, não podemos estar tão vulneráveis deste ponto de vista. E, no entanto, estamos agora a assinar um acordo que, do ponto de vista da alimentação, nos vai colocar mais vulneráveis. Portanto, vai-nos colocar, por um lado, mais vulneráveis, ao mesmo tempo que vai dificultar o desenvolvimento da América do Sul. Porque a lógica é, as nossas multinacionais do setor industrial vão conseguir ter mais mercados, ao mesmo tempo que vão destruir completamente a indústria da América do Sul, numa lógica de cada economia se especializa naquilo que é melhor, que ignora a história e assume que, de facto, a América do Sul não pode ter um desenvolvimento industrial, eles não têm aptidão para isso, portanto, logo aí isso
para mim, do ponto que me importa, a América do Sul também é uma coisa que me entristece, mas independentemente dessa questão, também me importa todas as ameaças que isso vai representar à saúde pública, que eu agora não posso entrar em detalhe por falta de tempo, mas tudo o que isso representa até... Pronto, isso tem um conjunto de ameaças, mas as que eu destacaria mais eram as que têm a ver com a violação dos direitos humanos, se nós queremos ser cúmplices quer dizer, do extermínio, do genocídio de povos indígenas que está neste momento a acontecer e da destruição do património ambiental sul-americano. E só para acabar, para dizer, no que diz respeito às emissões de gases de CO2 equivalente, as estimativas do acordo UE-Mercosul representam um aumento de emissões que é superior às emissões anuais, e portanto estamos a falar de emissões anuais, não é? Que é superior às emissões de Lisboa. É superior às emissões de Lisboa, é aproximadamente um bocadinho inferior às emissões de Belo Horizonte, que é uma das maiores cidades do Brasil, mas é superior às emissões de Lisboa. Portanto, uma Lisboa inteira, quando nós precisamos, quer dizer, nós não precisamos de manter as emissões que temos, nós precisamos de reduzi-las acentuadamente, e vamos ter mais uma Lisboa inteira de emissões porque queremos assinar este acordo. Quer dizer, eu diria que isto é de loucos. Infelizmente continuamos a, por um lado, ter um discurso cada vez mais esverdeado, mas as práticas nem por isso. E isto faz-me levar para as duas últimas perguntas. Uma que eu já fiz que ainda não respondeu, que é o que podemos fazer, mas vou deixar essa para o fim. Mas em relação a isso que disse agora, leva-nos a uma pergunta que eu costumo também sempre fazer, que é o que é que acha que vai alterar-se com esta pandemia? E como disse no início, até parecia que isto resultou na realidade em um aumento de awareness, não é? de consciência e de informação. As pessoas estiveram quietas e apanharam um susto. Os próprios políticos, inicialmente, parecia também que iam mudar bastante, mas isto se calhar, e me desculpem, mas a expressão que eu consigo encontrar é isto se calhar não foi suficientemente grave para causar as alterações positivas que eram necessárias, não é? Acha que vai realmente resultar em alguma alteração positiva? Pois, a única coisa que eu tenho para responder a essa pergunta é ela própria um ponto de interrogação, porque a verdade é essa. A verdade é que, por um lado, houve um aumento de consciencialização em certos setores, e nós, por exemplo, gostámos muito do manifesto contra o retorno à normalidade, mas, passado aquele susto inicial, o que é que aconteceu? Muitas pessoas estão com um desejo de voltar à normalidade, e se calhar porque como esta situação é uma situação que a muitos níveis, na melhor das hipóteses, desconfortável, mas para alguns casos muito pior do que desconfortável, não é? Portanto, eu não quero estar aqui a atenuar os dramas sociais e pessoais que algumas pessoas podem ter sentido, mas a verdade é que, como de facto isto trouxe problemas graves, quase que fez a normalidade parecer apetecível, e infelizmente quem a normalidade era muito má, não é? Pois, e o problema é a normalidade, além de ser má, era insustentável. E isto é uma noção que infelizmente, quer dizer, mas eu diria que esta batalha é a batalha que está a decorrer agora, que é a batalha de vamos voltar à normalidade ou vamos fazer uma nova normalidade e fazer uma nova normalidade. E eu acho que a nova normalidade, as pessoas estão a achar que é só pronto, temos que usar máscara, só temos que ter algum cuidado e tal. Não, e a nova normalidade devia ser, não, vamos consumir melhor, vamos exigir melhores práticas, mas não, as pessoas estão preocupadas é que só com a máscara e as luvas e pouco mais, não é? Infelizmente. Mas pronto, isso também agora exige-nos de nós, quer dizer, nós, Liga da Sociedade Civil, uma atenção e um trabalho redobrado para conseguirmos suscitar a reflexão, pronto, e aproveitar a oportunidade para que haja mais informação, porque deste braço de ferro vamos ver qual é que vai ser, o que é que daqui vai sair. Eu também não quero ser muito pessimista. Há alguns sinais positivos. Aliás, eu dei este exemplo da Holanda, desta lei que passou, mas a verdade é que muito recentemente, por exemplo, no Parlamento holandês, o Parlamento rejeitou este acordo que eu me referi, o acordo UE-Mercosul, e quando o fizeram, aquilo que foram os comentadores em geral que disseram parece que na Europa a mentalidade está diferente. As pessoas, progressivamente, desde a derrota do TTIP, que parece haver mais consciência das questões do comércio
e as pessoas estão menos favoráveis a estas soluções do livre comércio a todo o custo. Eu quero então, que seja verdade, sim. Acho que em Portugal é um bocadinho menos, acho que estamos com um certo atraso, mas pela nossa parte vamos fazer todo o possível para que seja assim também. E essa é a deixa ideal para lhe fazer então a última pergunta, e neste caso, normalmente é mais geral, mas como isto é importante, vou-lhe pedir que a resposta seja algo específico em relação a estas causas e estes tratados e estas questões em particular, que é o que é que cada um de nós, mais do que pode, deve fazer para que estas coisas sejam corrigidas e para que a nova normalidade seja realmente melhor. Pronto, nós na página da Troca temos, eu posso divulgar a página aqui? Sim, claro, obviamente. E também já tem sido divulgada por nós. Mas sim. Sim. Portanto, para quem quiser ir à página plataforma-troca.org, na página está a informação quer sobre estes acordos e sobre estas questões, mas também está uma secção a dizer o que fazer. No fundo, aquilo que nós mais encorajaríamos as pessoas a fazer nesta fase era de se informarem e informarem, portanto, serem multiplicadores desta mensagem para que o máximo de pessoas saiba o que é que está aqui em causa. Mas se as pessoas quiserem mesmo pôr mãos na massa, além de se juntarem à plataforma, porque todos são bem-vindos à plataforma, como eu digo, a partir do ponto de vista até político e ideológico, somos um grupo plural, somos um grupo que nós damos-nos muito bem pessoalmente uns com os outros e todas as pessoas, acho que têm cá estado, têm tido uma boa experiência, pelo menos é essa a nossa noção. Portanto, mas pronto, se quem não quiser, quem não se quiser juntar à troca, pode enviar algumas mensagens que nós temos para os atores políticos, portanto, enviar mensagens de e-mail, pode assinar petições, pronto. Nós vamos ter uma petição específica sobre esta questão do Tratado de Carta de Energia, que há de ser divulgada muito em breve. De qualquer forma, já neste momento, já há essas questões que podem ser feitas. Está mesmo lá a secçãozinha a dizer o que fazer e, portanto, para quem tiver, pois a pessoa decidirá, tendo em conta a sua disponibilidade, mas há várias hipóteses. Mas para quem tiver menor disponibilidade, aquilo que nós dizemos é muito isso, é informar-se. A plataforma tem diferentes secções, tem vídeos com 2, 3 minutos que explicam estas secções, explicam estas situações de uma forma tão acessível quando nós conseguimos. Se as pessoas não acharem acessível, contactarem connosco e dizerem isto não ficou bem explicado, eu não entendi isto, pode ser uma grande ajuda para nós, para produzirmos melhores conteúdos. E depois divulgarem, espalharem por amigos, se divulgarem também a plataforma, nós agradecermos, mas o importante é divulgarem a informação e divulgarem os conteúdos e que as pessoas saibam melhor o que é que está, no fundo, o que é que está a ser decidido em nosso nome, para sermos cidadãos mais atentos e conscientes. E pronto, eu não assim, esse é o melhor conselho de todos, é sermos mais conscientes, informar-nos melhor e fazermos alguma coisa em cada dia para que as coisas sejam melhores, nem que seja passando palavra. Quando não tivermos tempo para mais, pode ser que depois haja outros que nos escutam, que tenham mais tempo para fazer as coisas, não é? Isso é o essencial. E é um excelente conselho para acabarmos. Aliás, o conselho final até vou sublinhar, vão ao site da plataforma Troca, está lá o que fazer, e o que fazer é como nós acabamos sempre estas conversas, é o que fazer para que as coisas sejam melhores. João, muito obrigado. Foi um gosto, tínhamos aqui muitas meias horas, aliás esta já foi uma meia hora de 48 minutos, tínhamos aqui muitas meias horas mais, havemos de falar mais, continuarei a manter-me informado e nós na Ecomood Portugal continuaremos, como já aconteceu algumas vezes, não só também a passar a palavra, muitas vezes já aconteceu a vossa palavra, em relação a estes temas que infelizmente passam tão despercebidos às pessoas e são tão mais importantes do que as coisas em que as pessoas, na maior parte do tempo, se concentram. Muito obrigado. Muito obrigado, eu. Entretanto, este é o penúltimo Repensamentos, neste formato de segunda à quinta às 11, em parceria com a TV Amadora. Amanhã, os repensadores seremos eu e o Rui Mesquita, que tem sido o nosso realizador. Vamos fazer um balanço destas 7 semanas, dos 26 repensadores e dos temas abordados. E ainda partilhar consigo o que é que isto também nos ajudou a repensar, porque ajudou. E depois
na quinta-feira, em parceria com a Evolute, teremos então o segundo On Mobility Online, com diversos convidados de empresas, associações e meios de comunicação ligados à mobilidade. Iremos debater e repensar o novo paradigma, se é que haverá, da mobilidade no pós-Covid. Saiba mais e inscreva-se gratuitamente, olha que as inscrições estão a andar bem e são limitadas, em onmobility.live. Entretanto, fique saudável e repense também. Até sempre, até já.